Mais uma vez, então, boa noite a todos. Estava com saudade desse espaço. Eu julgo importantíssimo para trazer esses assuntos, Denir. Seja Valmor tem razão, Rosália tem razão, o vereador Denir, o A, o B. O importante é que os assuntos sejam discutidos, debatidos nessa casa. E acho que esse é o local ideal para tratar desses assuntos. E nós não vamos poder... não vai demorar muito para fugir de uma discussão como essa de se reduzir ou não o tamanho de imóveis. É uma tendência que seguramente mais cedo ou mais tarde chegará também em Carlos Barbosa. Mas eu ia usar a tribuna também semana passada e me chamou muito a atenção as estradas do interior, as condições delas, e aqui os vereadores têm feito indicações, o vereador Valmor, o vereador Fábio comentou, eu comentei, e fui buscar informações junto com o supervisor-geral de serviços, o Betão, Gilberto Baldasso, sobre algumas situações dessas estradas. Eu passei principalmente por umas que fiquei assustado com as condições de algumas estradas. Mas como eu referi aqui, não são todas, a gente não pode fazer uma tempestade em copo d'água, temos que trazer a real situação dela. E o Betão então me fez um apanhado, conversei bastante com ele. Então, alguns serviços que foram feitos do início de fevereiro até agora. Arco Verde, São Rafael, 5 Baixo, Trípoli, 5 Alto, São Sebastião, Santo Antônio de Castro, primeira seção de Castro, 7 de Castro. Esse setor foi feito. Estão trabalhando agora perto da fábrica de ração lá em Santo Antônio de Castro, sentido linha Brasília. Também estava ruim, estão naquele local atualmente. A linha Vitória... A secundária, então, que é a final da Getúlio Vargas, e ali por perto do Antifumo, essas estradas maiores foram feitas, recentemente, semana passada. Paraguaçu foi todo feito, Torino Baixo, que eu vi uma indicação aqui, foi feita, só falta a parte de cima da igreja, que sai lá em Santa Clara Baixo, então esse trecho está sendo feito, a máquina está lá, vereador Valmor, mas foi feito. A linha Sobra foi feito. Do Forro Meco, que o vereador Everson fez uma indicação, estão trabalhando lá, e não é só em razão da festa que o vereador referiu, não sei se foi esse fim de semana ou vai ser o próximo lá. Então tem uma retroescavadeira, patrola, caminhão, estão roçando, estão limpando aquela estrada também lá no Forro Meco. Trago aqui as estradas no que nós definimos como em péssimas condições. De 3 de Paus, a linha Miller, está ruim aquele trecho. A BR-470, da casa do Silvio Baldasso, até ali perto do Campo do Torino, essa está horrível, não é péssima. Eu já referi, em 22 anos que eu estou em Carlos Barbosa, eu nunca vi uma estrada tão ruim, que nem aquele trecho tão ruim como está agora. Mas há previsão agora, nos próximos dias, também resolver esse trecho que foi, não sei o que aconteceu, mas está previsto para fazer. É um trecho de muita movimentação, tem muito caminhão ali que passa, e a estrada se deteriorou de tal forma que se perdeu o controle. Volto a frisar aqui, talvez com a liberação dessas saibreiras que está para ocorrer junto a Secretaria do Meio Ambiente, vai minimizar esses problemas, vão resolver. Eu já dou os apartes, Valmor. Tem a estrada do acesso ao Morro Macaco, também diz que está muito ruim, ali eu não passei. Então, aí as secundárias lá de Desvio Machado. As principais estão boas, as secundárias estão um pouco pior. Então, a Secretaria está trabalhando nesse sentido, identificou esses trechos ruins, estão trabalhando de todas as formas, agora assim que o tempo permitir, para resolver esses problemas que estão sérios. Não volto a afirmar, não sei o que ocorreu, alguns trechos realmente estavam muito ruins e estão sendo feitos. Então, com relação às estradas, é isso. Fico satisfeito que o governo está se movimentando para corrigir e não está querendo esconder, vereador Enio. Se está ruim, está aqui, o bilhete que me entregou, em péssimas condições. Então, estão atentos para resolver o quanto antes. Com relação a estradas, é isso, vereador Valmor, que é uma parte, e depois eu troco de assunto.
Obrigado, Baroni, pelo à parte. Eu estive visitando, Baroni, seguidamente eu visito o interior. Eu estive visitando Santo Antônio e Santa Clara, Torino Baixo, Torino. Então tem algumas estradas que está péssimo, é horrível. Mas também encontrei locais muito bem que foi feito há pouco. Realmente as máquinas em alguns locais estão fazendo. Eu visitei também a Vitória, a Sete de Castro, primeira seção de Castro, também sei que estão fazendo. Encontrei locais também horrível, mas estão executando as obras. Eu gostaria também de tocar mais uma vez no assunto. Eu sei que foi combinado com o prefeito, com o vice-prefeito, quanto à estrada que desce ali do Britador, o morro, que quanto antes põe a mão ali, porque está horrível. A estrada também já não está mais muito boa. Então tem que dar uma passada ali de máquina, uma britagem, mas tem que fazer principalmente o morro. Então eu deixo aqui o meu pedido, o meu alerta, novamente sobre o morro ali do Britador. Seria isso, Baroni. Obrigado, Valmor. Esse trecho realmente do Britador, eu estive lá, não consegui subir, relatei esse problema para o prefeito. Está sendo feito, ou já está feito, um projeto para mudar o traçado da estrada, porque no atual traçado diz que não tem o que fazer. Nem pavimentando, parece que não tem condições de melhorar aquele trecho. Vereador Enio, depois vereador Miguel. Sim, Baroni, obrigado pela parte. Realmente ali, pro lado do Zio Machado, ali do 3 de Paus, sábado eu estive em Salto Ventoso num evento, realmente daqui, que é de competência do nosso município, até a ponte lá, realmente a estrada está bastante danificada. Eu pude passar por lá sábado, tem todas as pedras soltas e tá bem ruim mesmo a estrada para aquele lado lá. E lá para o lado de Arco Verde, São Rafael, eu estive passando, fui para Coblenz no fim de semana e subi o morro lá, a estrada está boa para o lado de lá. Mas aonde o governo está vendo onde está difícil, que está ruim, realmente está ruim mesmo. E que bom que estão vendo que as estradas estão ruins. Então, se puder passar o quanto mais rápido possível, é melhor para que os munícipes possam trafegar normalmente. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Enio. Vereador Miguel, por favor. Sim, obrigado pela parte, Baroni. Eu também quero reforçar suas colocações ali onde é que vai para o Britador, que eu já falei também. Se não mudar de trajeto, não tem. No tempo da Davi Bambi, fiz reunião com o prefeito para calçar isso aí. Vai ficar mais perigoso ainda, porque está em cima de um perral. Vocês vão ver lá. Ali não tem, se não tem um outro trajeto melhor, eu acho que tem que recuperar aquela do outro lado, né? Ali fica boa a rua, porque sempre descia, só recuperar aquela do outro lado já tem como subir e descer. E sobre as estradas, eu gostaria então que o senhor falasse para o coordenador ali, aquela estrada que entra ali nos Dalcin, na igreja do Dalcin, o cemitério ali, que vai sentido ao Paraguaçu. A roçada é patrolar e colocação de brita, porque está em péssimas condições. Aí eu já coloquei aqui nessa casa, que estava tudo em mato, e continua. Me passaram a mensagem hoje de novo que ninguém foram lá no local. Então vieram aqui na prefeitura de novo e já disseram que era o mês de fevereiro, março, já temos no fim e ninguém foi até o local. E obrigado pela parte, presidente. Obrigado, vereador. Outro assunto que eu trago aqui, que eu gosto muito de falar, é sobre política. Falei bastante antes das eleições e falamos muito sobre eleições. Acredito que foi importantíssimo o resultado dessas eleições últimas. Foi passada uma borracha na velha forma de fazer política. Os novos governos, tanto estadual como o federal, estão há quase 3 meses no cargo. Algumas breves análises podemos fazer. O governo do estado, mesmo perfil do governo anterior, que do governador Sartori, está sentindo as dificuldades que antes era comentado. Pôde-se perceber que não é só simplesmente fluxo de caixa o problema do Rio Grande do Sul, não é só simplesmente tirar a bunda da cadeira que se resolveria os problemas.
Então, tomara que a Assembleia Legislativa, com os nossos deputados do meu partido, entendam isso e não vão ser contrários ao que eram antes, quando estavam no governo. A ideologia tem que ser a mesma e nesse sentido tem que agir. Com relação ao governo federal, governo Bolsonaro, acredito que montou uma equipe muito bem composta, pessoas extremamente qualificadas, só que ele tem que deixar os outros governarem. Se os filhos deles continuarem nessa toada que estão fazendo cada dia um Twitter, botando polêmica, vai atrapalhar demais esse governo. Sem falar no próprio presidente também, que gosta de uma polêmica demais. Parece-me que não caiu a ficha agora, ele não está mais no Congresso brigando com os petistas, ele está no governo, ele tem que governar. Quero falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência. Todos, absolutamente todos os partidos falavam que a reforma era necessária. Se é justo ou não é, vereador Enio, não sei. Mas que é imprescindível, essa reforma é. E agora, nessa reforma que veio mais dura, o projeto de lei, ela vai refletir nos funcionários públicos de alto escalão, juízes vão ter que pagar muito mais do que pagava a contribuição, vai diminuir um pouquinho para o trabalhador assalariado. Políticos sempre falavam que não entravam na reforma, vai entrar políticos na reforma, vai entrar militares, enfim, é uma série de ações dessa reforma da Previdência que tem que ser analisadas com profundidade. O que me deixa enojado, de certa forma, da política, é ver o jornal Zero Hora, fez uma enquete lá, vários deputados, sou favoráveis, outros favoráveis com ressalva, e o partido, que até anos atrás estavam no governo querendo fazer reforma, são todos, absolutamente todos, contra. Contra por ser contra. Eles são contra o país, não são contra o projeto. Se está ruim a idade de 65 anos para algumas categorias, eu acho que está ruim, tem que diminuir, mas tem que trabalhar para tentar mudar isso. Não dá simplesmente ser contra tudo. E eu vou dar meu exemplo de novo. Eu, Luciano Baroni, tenho 46 anos. Daqui 2 anos eu teria direito à minha aposentadoria. Salário integral, com 48 anos eu estou aposentado, se não mudar. Pela mudança, fui atingido, vou ser atingido. Vou ter a idade mínima 55 anos. Policial civil, classe categoria, tem uma aposentadoria especial, iria para 55 anos. É ruim para mim? Pode ser. Mas é justo eu me aposentar com o teto do meu salário com 48 anos de idade? Não quero ser demagogo, não quero ser nada. É só essa reflexão. Eu paguei praticamente 30 anos de contribuição. Vou pagar 30 anos quando chegar. Só que eu paguei lá com o meu salário inicial, no início de carreira, que era 5 vezes menor do que eu vou me aposentar. E é justo? Eu imagino, que se os vários que querem me matar, se não me matarem, eu vou viver até os 70, 80 anos. Então eu vou viver mais 30 anos com um salário bem tranquilo. É justo? Não sei. 65, eu acredito que nenhum policial teria condições de trabalhar até os 65 anos em razão do Estado, o desgaste mental, psicológico que dá. Mas com 48, policial militar também assim, militares do Exército também. Essa reflexão tem que ser feita por todos os políticos, independente de cor partidária. É uma conta tão lógica que a gente, qualquer guri de 4ª, 5ª série vai entender que não se sustenta um sistema onde 3 trabalham e 1 ganha o teto. Os 3 que trabalham pagam 10% do salário. Não se mantém. Então é importante essa reforma. É óbvio que tem categorias, algumas categorias que não têm condições de uma pessoa trabalhar até os 65 anos. Agora um médico, um advogado, várias outras profissões não têm condições até os 65 anos. Os juízes do STF não querem sair com 75, que são obrigados e não querem sair. Então essa reflexão, tomara que os deputados tenham amadurecimento suficiente para analisar isso.
Óbvio que várias categorias não vão gostar, não tenha dúvida, mas algo tem que ser feito. Eu vou dar os apartes, que é o Denir, a Rosália, o Fábio, depois eu termino, concluo. Obrigado, vereador Denir. Obrigado, Luciano. Vou começar falando sobre a segunda parte da tua tribuna. Eu lembro que na campanha o governador Eduardo Leite usou de algumas artimanhas para ganhar a eleição e cada vez mais eu tenho que dizer que o governador Sartori ele tinha razão quando ele dizia que não seria num passe de mágica a solução dos problemas do Estado, e sim cortar na carne de todos os gaúchos. E se a Assembleia Legislativa não tirar o plebiscito das privatizações, onde o governo poderá fazer a qualquer momento, ao menos tentar vender as empresas que estão sucateadas e dando prejuízo para o Estado, nós logo estaremos sucumbindo. Eu ouvi alguma coisa do governador dizendo que ele tem dinheiro no orçamento para pagar 8 meses de salário esse ano. De 13, ele tem dinheiro para pagar 8 no orçamento do Estado. E ele dizia que ia botar em dia em 1 ano. Mas, enfim, no governo federal, as reformas são necessárias, não só a previdenciária, a reforma política, a reforma partidária, a reforma tributária, para esse país voltar a crescer. Esperamos que consiga sim e que o Congresso dê o aval para que faça tudo isso. Quanto às estradas do interior, todo início de ano sempre é o mesmo problema, né, vereador Luciano? Acredito que seja pelas férias, períodos de chuva, e aí vai até a metade do ano para poder colocar em dia as estradas. E o inverno vem e ainda ajuda a prejudicar. Creio que talvez tenha que se estudar uma nova fórmula de se fazer essa manutenção, para que não fique, principalmente as estradas geral, nesta situação que se encontra algumas. Muitas já foram feitas, todas serão feitas, mas ainda umas estão muito ruins. Mas é interessante os temas que você trouxe, e é isso, como você falou antes, aqui é o lugar de debater e de discutir. Muito obrigado. Obrigado, Denir. Vereadora Rosália, por favor. Sim, senhor presidente. Importante os assuntos que o senhor trouxe à tribuna, e por estar lotada na Secretaria da Agricultura, tenho conhecimento muito em relação ao que vem acontecendo nas estradas. Como foi mencionado aqui, isso a nível município, estado e país, ninguém tem mágica. As estradas estão ruins, estão, mas nós precisamos de saibro. Vai ser liberado agora nos próximos dias, e sem saibreira, tem estradas que não adianta nem patrolar. Tu tem que patrolar, colocar saibro, colocar um material, porque não vai resolver. Nós precisamos também, isso é notório, está sendo feita uma organização, não tem como o subprefeito conseguir sem mão de obra humana. Nós precisamos, não tem mais ninguém na fila de concurso, nós precisamos de funcionários. Os subprefeitos não conseguem patrolar porque não tem um estradinho, não se consegue fazer uma situação porque falta funcionários. Então, o tempo prejudicou, houve tempos no final do ano até falta de brita, às vezes uma máquina estragada. Enfim, nós estamos com 4 subprefeituras, o trabalho todo dividido, então a gente acabou dividindo também os maquinários e os funcionários, e com isso talvez piorou. Temos que estruturar mais as subprefeituras, e acredito que fazer um mutirão agora que elas estão ruins, no que chegar, que liberar saibreiras e fazer parelho para liberar isso tudo. O meu tempo é curto, não vou conseguir falar a respeito de tudo, mas algo que o presidente mencionou aqui é de grande importância, é em relação ao que o governo do estado e o presidente vem fazendo. Eles têm que entender que hoje eles são governadores e presidentes, eles não precisam mais chamar a atenção do povo para voto, hoje eles precisam presidir e governar, senão nós é que vamos sofrer as consequências. Muito obrigada. Obrigado, vereador Rosália. Vereador Fábio, por favor. Sim, presidente, colegas vereadores, demais público que nos assiste, boa noite a todos. Sobre a reforma da Previdência, é bem isso aí que tu comentou, Baroni. Eu vejo que em alguns aspectos as pessoas elas pegam artigo tal, não concordam com aquele e discriminam todo o resto do projeto como ruim. Mas não,
tem que se analisar, como tu mesmo comentou, pegar os pontos que A ou B consideram negativos ou positivos e trabalhar em cima deles para que no final o projeto seja a contento de todos. Sobre as eleições é aquela coisa, às vezes nós não concordamos com o resultado delas, mas a maioria da população escolheu e considerou que o governo Sartori não foi bom nos últimos anos e colocou o Eduardo Leite agora. Até pegando o engajo da derrota do Sartori, é uma pena que o governo municipal esperou o governador Sartori perder a eleição para daí nomear alguém responsável pelas estradas. E o que me preocupa não são as estradas ruins, são as estradas ruins que são consertadas e mesmo assim a população reclama que elas não estão boas. Na linha 12, as últimas 2 vezes que patrolaram a estrada, o pessoal me contatou dizendo que estava ruim. Uma delas choveu posteriormente, pode ter tido esse problema da chuva, mas não pode acontecer isso. Ontem passei em Desvio Machado, está um caos aquela estrada. Então, é difícil a gente estar aqui toda semana debatendo estrada e sempre tentar arranjar desculpa de A ou B. As estradas estão ruins, felizmente o governo reconhece isso e vai tomar as medidas pertinentes para que elas sejam reestruturadas e readequadas. Mas o que me preocupa mesmo é quando a estrada é patrolada e mesmo assim a população vem reclamando. Então, muito obrigado. Obrigado. E eu entendo, vereador Fábio, mas é justamente o que a Rosária falou. Daqui a pouco, por falta desse material, não se tem, porque alguma coisa tem que estar ocorrendo, não é normal. Isso é recente agora, não era assim há anos anteriores. Daqui a pouco é por falta desse material da saibreira que não se consegue fazer uma melhora mais duradoura. Acredito que seja isso, mas não sei. Vereador Everson. Obrigado, Baroni. Boa noite a ti, a todos os colegas vereadores, todos que prestigiam a nossa sessão. Quanto ao assunto estradas, realmente algumas estão sendo feitas, e que bom, porque precisava muito. Já foi muito debatido aqui na Câmara da necessidade, eu expus, todos os colegas expuseram também em várias situações que estavam terríveis, agora algumas começam a melhorar, que bom, mas precisamos ainda urgente concluir várias outras que estão ainda muito péssimas, como os colegas mesmo mencionaram. E vou seguir no sentido da colaboração do Douzan, que quando você vai fazer, tem que ter começo, meio e fim. Patrola, põe material, compacta, põe brita, deixa de acordo. Se for fazer pela metade, não adianta. Às vezes você vai lá, só dá uma patrolada e bota terra. Dá uma chuva, vira aquele barro e ninguém passa, fica atolado lá. É um perigo para o trânsito. Então, quando for fazer, faz bem feito. Essa é a minha opinião. Se não tem condições de botar brita, que não tem brita, não tem saibro, nem começa, que vai só piorar a situação. Quanto ao governador, realmente, gradualmente eu creio que vai melhorar. O Sartori tomou algumas medidas que já começaram a melhorar um pouquinho na época dele. O Eduardo tomará outras e fará outras reformas estruturais que precisam ser feitas. A gente tem que continuar confiando e acreditando que vai melhorar, mas não do dia para a noite, porque a situação é caótica, todos sabem que foi deixado dívidas e vai ter mais dívidas pela frente ainda, então vai demorar um pouco, mas a longo prazo eu creio que vai melhorar. E quanto ao INSS, realmente precisam sim de mudanças, Baroni, e elas vão doer para todos, doerão para o Aleph, para mim, para todos nós, para todos vocês, mas infelizmente elas são sim necessárias. O que a gente precisa é que seja uma regra justa e única, na minha opinião. Pode ser para agricultor, pode ser para vereador, pode ser para juiz, pode ser para policial, pode ser para bancário, pode ser para qualquer coisa. A idade e o tempo de contribuição devia ser igual para todos, no meu ponto de vista. Obrigado. Obrigado, Everson. Anos o vereador Enir fala que as saibreiras estão interditadas, mas é importante, essa discussão é importante. E para concluir, eu acho que o país vive numa crise de moralidade. Um dos twitters do presidente ou do ministro da Educação pedia para filmar alunos cantando o hino nacional. Foi um escândalo. Mas quando meninos, crianças eram filmados passando mão em homens e mulheres nus, dos artistas nojentos, não se falava nada. É uma crise de moralidade. Filmar criança cantando hino, não pode, só com autorização dos pais. Criança passando a mão, e vocês viram naquela exposição pseudocultural, isso é normal. Então é uma crise moral que o país atravessa, que nós vamos enfrentar. Mas tenho certeza, para concluir, que os dois governos, tanto estadual quanto o governo federal,
vão trazer melhores resultados para todos. Obrigado.